Bom, vamos estudar a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. A gente vai estudar um pouquinho a história de Eliseu. E o que me motivou a trazer essa mensagem foi o tempo que a gente está vivendo como igreja, um tempo de crescimento. Eu lembro quando eu comecei a fazer parte dessa igreja em 2008, não faz tanto tempo assim, mas era bem menor, e hoje ver tanta gente aqui nesse culto é um motivo de gratidão no coração, mas está crescendo, e crescendo, e crescendo, e é interessante porque a gente está vivendo um tempo onde Deus tem dado visão para os pastores aqui, de que Deus quer fazer mais na nossa cidade, mas além do que Deus está fazendo aqui na nossa igreja, o tempo que a gente está vivendo como pessoas. A gente está no início do ano, né? Quem viajou aí? Deixa eu ver. Você viajou? Foi para a praia? Quem só pegou um ônibus até Colombo aí? Deixa eu ver. Você viajou também, hein, irmão? Deus te abençoe. E o bom de andar de ônibus é que você vai louvando a Jesus aqui, não precisa nem se segurar, né? Mas agora está mais vazio. Mas enfim, está no início do ano, a gente gosta de viajar, mas a gente também começa a colocar metas, a gente começa a pensar no que a gente quer viver esse ano, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre visão, sobre o jeito que a gente deve, segundo a palavra de Deus, enxergar a vida e também enxergar o nosso ano. Por isso o título da mensagem de hoje é Comunidade Profética. Repete assim comigo, Comunidade Profética. Agora como se você estivesse num culto e não num velório, ok? Comunidade Profética. Isso, o que isso significa? Nós vamos ler a história de Eliseu. Ele fazia parte de uma comunidade profética. E os profetas, eles são conhecidos como alguém que traz a visão. Mais especificamente, os profetas na Bíblia trazem visões de Deus sobre o que vai acontecer no futuro, mas também a palavra de Deus para o tempo que eles estão vivendo. E nesse início de ano é muito importante a gente conversar sobre visão, porque todo início de ano a gente tem alguma expectativa, né? Ano passado você falou, esse ano eu vou emagrecer, e esse ano você está falando de novo, esse ano eu vou emagrecer, ou esse ano eu vou ganhar dinheiro, esse ano eu vou fazer uma série de coisas, e você começa a projetar o que você quer. Isso é visão, a visão para o seu ano. Eu não pensei em nada disso, a visão para o seu ano não vai ser nada, né? Você só vai sobreviver. Mas a palavra de Deus, ela fala muito sobre visão. E a Bíblia chama a igreja de Jesus de comunidade de profetas. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um reino de sacerdotes e profetas. O que isso significa? Nós somos as pessoas que neste tempo têm que trazer a visão de Deus sobre Curitiba, sobre a sua casa, sobre o Brasil. Nós temos que ser uma comunidade profética, e nada melhor do que aprender isso com Eliseu, que fazia parte de uma comunidade profética. E eu tenho certeza que isso vai abençoar não só a nossa igreja, mas a sua vida também, o jeito que você vai olhar para esse ano, o jeito que você vai profetizar as coisas que você quer viver na sua casa e também como igreja. Por isso nós vamos ler a história de Eliseu em 2 Reis, capítulo 5. Se você não leu a Bíblia essa semana, vai ler 27 versículos agora. Então prepara o coração, não vale ficar no Instagram, que eu estou acostumado com adolescente no Instagram, aqui é culto de jovem, então está proibido, tá bom? Eu sei que o dedo está coçando, mas você não era famoso, você não vai ficar famoso agora não. Tá bom? Vamos lá. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz assim: Naamã, comandante do exército do rei de Arã, ou Síria, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra.
Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei de Arã respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Isso equivalia a um Bitcoin, tá? A carta que levou ao rei de Israel dizia: com essa carta estou te enviando, Naamã, o meu oficial, para que o cures da sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da sua lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. A sua pele ficará restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. Os seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Olha o skincare aí. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Por favor, aceita um presente do seu servo. O profeta respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei nada. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Naamã disse: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Que o Senhor, porém, me perdoe por uma única coisa. Quando meu senhor vai se ajoelhar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o seu servo por isso. Eliseu disse: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: o meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Tão certo como vive o Senhor, correrei atrás dele para ganhar alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. O meu senhor enviou-me para dizer que os 2 jovens, membros da comunidade dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 1 talento de prata e 2 mudas de roupa fina. Claro, leve 2 talentos, respondeu Naamã. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou 2 talentos de prata em 2 bolsas, com 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as bolsas. Quando Geazi chegou à colina, pegou as bolsas das mãos dos servos e os guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se a Eliseu, seu senhor, e este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Eliseu, porém, lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, roupas, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos ou servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já branco como a neve, por causa da lepra. Que história! Quem já tinha lido essa história aqui? Deixa eu ver. Se você não leu ainda o livro de Reis, é um livro muito bom. Leia, Deus vai falar com você. Aqui, Deus fala conosco através de uma das histórias de Eliseu.
E tem que entender um pouquinho o pano de fundo histórico ali, para a gente entender como Deus usou a vida de Eliseu para ter visão profética e como que Deus quer trazer isso para mim e para a sua realidade. Naamã era comandante do exército de Arã. Arã, no Antigo Testamento, se refere ao nome antigo para a Síria, é a mesma coisa que Síria. Ele era comandante do exército sírio. E a Bíblia diz que naquela época, o exército sírio estava guerreando contra Israel. Para variar, você acha que essa guerra lá no Oriente Médio é novidade? Não é. Já desde lá, meus parentes gostam de uma guerra. Você não percebeu, eu sou árabe, né? Minha carinha aqui. Enfim, mas eles já estavam em guerra ali. E a Bíblia começa o versículo 1, falando de Naamã, o comandante do exército da Síria, como alguém que estava tendo vitórias, porque Deus estava dando vitória para ele. E isso é importante entender. Por quê? Israel foi o povo escolhido por Deus para manifestar a presença dele na terra. Só que Deus falou para eles: se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados com a minha presença e com tudo que ela representa, com todas as bênçãos. Se vocês não obedecerem, vocês vão sofrer o castigo e as consequências dos seus atos. E eles acabaram desobedecendo ao Senhor. Então Deus mesmo levanta os inimigos ao redor de Israel para guerrear contra eles, trazendo a consequência dos erros deles, porque Deus é justo. Então, o rei da Síria descobre que o Naamã, o comandante do exército dele, tinha lepra. Então, ele fica sabendo que tinha um profeta em Israel, e ele manda Naamã para o profeta Eliseu. E ele manda através de uma carta, e quando o rei de Israel, o rei Jorão, olhou aquela carta, ele falou: esse cara está procurando guerra comigo de novo. Ele acha que eu sou Deus para curar alguém. Aí Eliseu envia uma mensagem para o rei de Israel falando: manda ele para cá. Naamã vai até lá, Eliseu vai lá e cura Naamã. Naamã se converte, e depois disso, Naamã oferece presentes para Eliseu. Eliseu não aceita os presentes, mas o servo dele, que era esperto, gostava do mercado financeiro, ele foi lá e pegou o dinheiro do Naamã escondido de Eliseu. Eliseu descobriu, e o servo de Eliseu acabou ficando com a lepra que saiu de Naamã. Que história! O que isso tem a ver com visão profética para o nosso ano? Aqui a gente começa a enxergar a maneira que um homem de Deus deve viver, a maneira que uma mulher de Deus deve enxergar a sua vida e o seu ano. Como assim? Ali tem vários aspectos que dá para você enxergar essa história. O aspecto político, estava tendo uma guerra, e o aspecto político chamava bastante a atenção do rei de Israel. Ele falou: de novo esse cara está vindo me atacar, e agora ainda me mandou uma carta pedindo para eu curar alguém. Ele sabe que eu não vou conseguir, aí ele vai ficar bravo comigo e vai me atacar. Tem a visão do servo de Eliseu, Geazi, que vê Eliseu sendo usado por Deus para curar o comandante do exército. E aquele servo, com certeza, não gostava da Síria, porque a Síria estava atacando Israel. E quando ele vê o senhor dele, o profeta Eliseu, curando o comandante do exército inimigo, e deixando ele embora sem pagar nada, ele fica indignado, ele fala: eu vou tirar uns trocos desse cara. A visão das coisas deste mundo. Mas tem a visão do homem de Deus, que ele olhava além do dinheiro e além da política. Eliseu sabia que era Deus que tinha levantado a Síria para castigar Israel. E Eliseu sabia também que mesmo Deus castigando Israel, Deus ainda tinha misericórdia de Israel e estava usando a vida dele para mostrar o poder dele para o povo de Deus. Mesmo em meio ao pecado, Deus levantou um profeta que estava curando pessoas. Tem várias histórias antes dessas que a gente leu, onde ele multiplicou o azeite, onde ele foi usado para ressuscitar um menino. Deus já estava agindo como ele agiu com Jesus na terra, na época ali de Eliseu, mesmo em meio ao pecado. E Eliseu sabia da soberania de Deus, ele sabia que Deus está no controle das nações e no controle das nossas vidas, e que Deus estava usando as nações ao redor como instrumento de juízo, mas também que Deus queria curar Naamã.
Tanto que Naamã se converte numa época que não existia evangelismo. Os judeus não eram acostumados a sair pelos povos e trazer pessoas para o reino de Deus. Isso veio na época de Jesus. Mas mesmo ali, antes do tempo, um homem de visão de Deus evangelizou o comandante do exército inimigo através de uma cura miraculosa do Senhor. O que isso diz respeito a mim e a você como comunidade profética nesse tempo que a gente está vivendo? A primeira coisa que esse texto nos ensina é que se nós queremos viver as visões de Deus e as experiências com Deus, assim como Eliseu viveu, se você quer ter um ano abençoado, uma vida abençoada, ser usado no seu tempo, nós devemos amar mais a Deus. Os profetas devem amar mais a Deus do que as coisas deste mundo. Repete-se comigo, os profetas. Lembra, se você não está no velório, os profetas precisam amar mais a Deus do que as coisas desse mundo. Essa é a primeira coisa. Você pode estar se perguntando, mas por que eu quero viver como um profeta, pastor? Você já viu a história de Eliseu? A maneira como ele era usado por Deus? Aqui a Bíblia diz que ele é usado para curar uma pessoa. Sabe, esse texto mostra que nós, como filhos de Deus, nós somos chamados para muito mais do que viver para as coisas desse mundo. É interessante ver a diferença entre Eliseu e Geazi. Geazi era o servo do profeta Eliseu, era tipo um seminarista, e Eliseu era o pastor. E Eliseu já havia estado nessa posição de servo. Ele era o sucessor de Elias. Se você for ler 1 Reis, Elias também viveu experiências sobrenaturais com o Senhor. E um dia, no final do ministério dele, em 1 Reis 19, ele chega diante de Eliseu. Eliseu estava trabalhando, ele estava arando a terra, ele estava com uma parelha de bois. O que a parelha de bois fazia? Eles aravam a terra para o plantio acontecer. Ele estava lá com as carroças dele. Então Elias chega para ele e fala, você é o meu sucessor. A Bíblia diz que Eliseu, na hora, pega as carroças, queima, pega os bois, sacrifica, faz um churrasco, um culto a Deus, agradecendo porque Deus chamou ele para ter uma vida diferente. E a partir dali Eliseu se torna um homem que busca a presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Tanto que antes de Elias ser elevado por Deus, a Bíblia diz que Eliseu ficou seguindo Elias em cada cidade que Elias ia. E Elias falava, o que você quer, menino? Ele falava, eu quero a porção dobrada que está sobre você. Eu quero a unção de Deus, a presença de Deus que está sobre você, eu quero sobre mim, eu quero a porção dobrada disso. O que significa a porção dobrada? Naquela época, um filho, o primogênito, o primeiro filho, ele tinha direito a ganhar uma herança dobrada. Ele estava querendo, eu quero a herança da presença de Deus de maneira dobrada sobre mim. E então ele insiste até que Deus derrama isso sobre ele. Essa foi a maneira que Eliseu amou mais a Deus do que ao mundo. Ele pegou o trabalho dele, queimou as carroças. É por isso que a gente canta naquela música que eu me despedi dos meus pais e queimei minhas carroças. Está falando de Eliseu ali. E ele faz isso para amar a Deus. Geazi, o servo dele, tinha a mesma oportunidade que Eliseu teve para viver a mesma coisa. Geazi podia ter sido o terceiro profeta da linhagem de Elias. Você imagina isso? Eu vou te lembrar a importância de Elias na Bíblia. Ele é a representação dos profetas na Bíblia. Quando Jesus foi transfigurado no Monte da Transfiguração, ele mostra a glória dele, aparece quem do lado dele? Elias e Moisés. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Elias foi um homem muito importante na Bíblia, e Eliseu foi o sucessor dele. E Geazi tinha a chance de ser sucessor de Eliseu também. Só que ele preferiu amar as coisas deste mundo.
ele preferiu enxergar as coisas a partir desse mundo. Ao invés de ver que Deus estava levantando um comandante como instrumento de juízo contra Israel, ia curar esse comandante, ele ia se converter, ele só conseguia ver política e dinheiro. E então, ele acaba recebendo a consequência do seu pecado. O rei de Israel também, ele podia ser um homem espiritual, ele já tinha tido experiências com Deus. Ele viu em 2 Reis 3, Deus derramar água no meio do deserto para que o exército dele pudesse se saciar e não morrer no meio de uma batalha contra Moabe. Ele já tinha visto a glória de Deus, mas mesmo assim, ele continuava nas coisas desse mundo. E o que isso ensina para mim e para você como comunidade profética de 2025? É que se nós queremos fazer jus à nossa identidade como igreja, como um local que leva a mensagem de Deus para o nosso tempo, nós devemos amar mais a Deus do que as coisas deste mundo. Sabe uma coisa interessante? Talvez eu fale isso, você fala, pastor, eu não amo o mundo, eu amo Jesus. Eu sei até mais Mateus 6,33 decorado, sabe? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Aí, pastor, Deus é o primeiro na minha vida. Só que eu tenho percebido que nós temos pensado nesse versículo muito mais meditando nas coisas que são acrescentadas do que em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A gente está muito mais preocupado, se eu buscar a Deus, eu vou ser próspero. Se eu buscar a Deus, Ele vai abençoar meu trabalho. Se eu buscar a Deus, eu vou namorar. Se eu buscar a Deus, eu vou, porque Ele abençoa, tudo será acrescentado. A gente usa as desculpa gospel para dizer que Deus é o primeiro, quando a gente só está de olho na recompensa. E aí a pergunta que fica é, será que eu e você somos tão diferentes de Gease? Será que nós não escolheríamos o dinheiro, a riqueza, o status profético, ao invés de escolher ser sucessor de Eliseu e abrir mão do status profético e do dinheiro e etc. É interessante que a gente vê o nosso mundo gospel, as pessoas procurando status, procurando seguidores. Eu escuto esse pastor porque ele tem 1 milhão de seguidores e nada contra. Que bom que tem gente seguindo homens de Deus, mas será que é para isso que Deus nos chamou? Então, nesse tempo, no início desse ano, Deus está te tocando para falar, ei, você vai colocar em primeiro lugar o reino de Deus mesmo? Ou você só está de olho nas coisas que você quer que eu acrescente na sua vida? E se o versículo fosse apenas busque em primeiro lugar o reino de Deus, ponto, sem coisas acrescentadas? Nós íamos buscar a Deus? Para você que não sabe, as coisas acrescentadas que Jesus estava falando era comida, dinheiro, cuidado. É por isso que a gente faz momento de dízimo, porque nós cremos que se devolvermos, Deus vai receber louvor e vai nos abençoar. Mas e se o versículo ficasse só no começo, nós estaríamos satisfeitos? Nós queimaríamos as nossas carroças para seguir Jesus? Tem uma história que eu gosto muito, que eu já contei algumas vezes, do pastor John Piper dos Estados Unidos, onde ele propõe algo para a igreja dele. Ele chega da igreja dele, norte-americana, e começa a falar sobre o sonho americano. Aqui no Brasil é eu, você, 2 filhos e um cachorro, não é isso? E aí ele começa a contar 2 histórias. A história de 2 missionárias e a história de um casal bem-sucedido. A das 2 missionárias é o seguinte, eu vou ler para você. Ruby tinha por volta de 80 anos. Foi solteira por toda a sua vida. Ela escolheu ser solteira. Não estava encalhada. Ruby tinha por volta de 80 anos. Foi solteira por toda a sua vida. Dedicou todo o seu tempo a apenas uma grande coisa: fazer Cristo conhecido entre aqueles que não tinham sido alcançados entre os pobres e doentes. Laura era viúva, médica, também por volta de 80 anos, e servia a Deus ao lado de Ruby em Camarões.
Se você não sabe, Camarões é um dos países que mais persegue cristãos no mundo. Um dia, dentro de um carro, os freios falharam, o carro desceu um penhasco e ambas morreram instantaneamente. Aí o John Piper fala: perguntei à minha congregação, isso foi uma tragédia? 2 vidas dirigidas por uma grande paixão. Devotar suas vidas a um serviço sem precedentes por amor aos pobres que perecem e para a glória de Jesus Cristo. Agora ele começa a contar outra história. Ele fala: eu vou contar o que é uma tragédia. Eu vou mostrar para você como desperdiçar a sua vida. Considerem a história que saiu na revista Reader's Digest de fevereiro de 1998. Essa pregação é velha, né? 5 anos atrás, um casal se aposentou antecipadamente. Ele tinha 59 anos e ela tinha 51. Hoje eles moram numa cidade litorânea da Flórida, onde passeiam em seu iate, jogam softball e colecionam conchas. Aí ele perguntou: o que é uma tragédia? Você viver solteiro em Camarões por volta dos 80 anos e morrer num acidente de carro, sendo missionário lá, ou você ser bem sucedido, jogar softball, eu nem sei o que é isso, eu sou tão pobre que eu nem sei o que é softball, andar no iate e colecionar conchas. O que você acha que Eliseu ia escolher? O que você acha que Jesus ia escolher? O que você acha que Geazi ia escolher? Que Judas ia escolher? O que é uma tragédia? Hoje Deus, Ele quer mudar a sua visão. Talvez você iniciou o ano pensando em ser bem-sucedido. E não é um problema, não é pecado, tem muita gente bem-sucedida na Bíblia. O pastor Nassif falou, tem vários versículos na Bíblia sobre a administração de dinheiro. Dinheiro não é pecado. Agora a questão é, aonde está o meu coração? Você pode falar isso dos estudos, do dinheiro, da noiva, não sei a tua vida. Deus mostrou para mim as coisas que eu estava fazendo como Geazi. E aí eu fico imaginando aquele casal chegando no céu. Você imagina só? Eu não sei se esse casal está vivo, mas você imagina ele chegando no céu e Deus falando: e aí? O que vocês trouxeram? Eles vão falar: olha, a gente trouxe uma coleção de conchas da Flórida. Deus está te chamando para largar suas coleções de conchas e apresentar coisas que têm valor na eternidade. Você imagina Eliseu chegando no céu? Deus não vai nem perguntar o que ele estava fazendo ali. Deus vai falar: servo bom e fiel, entra na tua casa. Seja bem-vindo. Eu preparei um quarto para você. A primeira coisa que nós temos que aprender, se a gente quer ser a comunidade que Deus nos chamou para ser, é que é Deus em primeiro lugar e não tem competição. Não pode haver competição com Deus. Eu não li a Bíblia hoje porque eu me empolguei na série. Não tem competição. A Bíblia não mostra assim, você tem que lutar na competição entre Deus e as coisas. Não. Não tem competição. É Deus e acabou. Mas pastor, a gente não tem que ser equilibrado? Sim, a Bíblia fala do equilíbrio em certas coisas, mas tem coisas que a Bíblia nos convida a sermos radicais. Afinal, Jesus falou: morra para si mesmo se você quer ganhar a vida eterna. Então não tem competição, é Deus em primeiro lugar. Amém? Não tem competição. Com Deus não tem competição. Não tem. É Deus e acabou. Essa é a primeira coisa que a vida de Elias nos ensina. A segunda coisa, está no capítulo seguinte. A palavra de Deus conta outra história envolvendo o rei de Israel, o rei da Síria, Eliseu, só que agora outro servo. Porque Geazi não podia mais ser servo de Eliseu, porque ele estava com lepra, e naquela época quem ficava com lepra ficava isolado. Então Eliseu arranjou outro servo. E aí acontece outro caos.
No versículo 8 do capítulo 6, a palavra de Deus diz assim: ora, o rei de Arã estava em guerra contra Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. No entanto, o homem de Deus mandou uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei de Arã, que, convocando seus oficiais, perguntou-lhes: vocês não me contarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos oficiais respondeu: nenhum de nós, ó rei, meu senhor. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que conta ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando informaram de que o profeta estava em Dotã, o rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagem de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere este povo de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Ele os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e com o arco? Ordene que lhes sirvam comida e bebida e deixem que comam. Bebam e voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas de Arã pararam de invadir o território de Israel. Aqui tem outro caos envolvendo o rei de Arã, que é a Síria, o rei de Israel, Jorão, Eliseu, agora o servo novo dele. E nessa situação, a Bíblia conta que o rei da Síria começa a atacar Israel e Deus começa a avisar Eliseu por onde Israel seria atacado. Então Eliseu começa a avisar o rei Jorão: olha, eles vão vir por aqui, coloca uma defesa aqui, coloca uma torre ali. E aí o rei da Síria fica sabendo, vai atrás de Eliseu com um exército. E aí a Bíblia diz que um dia pela manhã, Eliseu e o novo servo dele, que a Bíblia não traz o nome, acordam com a cidade deles toda sitiada, toda cercada. E o servo olha para Eliseu e fala: o que nós vamos fazer, meu senhor? E aí Eliseu dá uma resposta maravilhosa. Ele fala: aqueles que estão conosco são maiores do que aqueles que estão do lado de lá. Aí ele fala: Senhor, abre os olhos do teu servo. E aí os olhos do servo são abertos e ele consegue enxergar carruagens celestiais, cavalos de fogo, protegendo o profeta. E a Bíblia diz que o profeta fere o exército inimigo de cegueira, leva eles para a capital de Israel, cerca eles com o exército de Israel. Aí o rei de Israel falou: agora a gente vai matar e acabar com a Síria. Ele falou: não, oferece um banquete e manda eles embora. Aqui mostra de novo a maneira que um homem de Deus enxerga as coisas, a maneira que alguém que pensa em política enxerga as coisas, e agora a maneira que o outro servo enxergava as coisas. Ele só conseguia enxergar o exército inimigo. A primeira coisa que nós temos que aprender sobre comunidade profética é que nós devemos amar a Deus e não tem competição. A segunda coisa é que os profetas enxergam além do que os olhos podem ver. Eles enxergam além. O rei de Israel só via um conflito político.
O servo de Eliseu só enxergava o exército inimigo. Eliseu enxergava Deus dando oportunidade daqueles homens verem a glória dele. E ele falou: abre os olhos do teu servo para que ele possa ver. Hoje Deus está falando para mim e para você: abre os seus olhos. Eu tenho mais do que os seus planos para esse ano. Eu tenho mais. É diferente. É outro plano. E sabe, essa história mostra para nós que muitas vezes a gente está tão envolvido com o mundo que a gente esquece da identidade que Deus colocou nos filhos de Deus. Você tem o Espírito Santo dentro de você, o Criador do céu e da terra, mora dentro do seu coração. Esse é o nosso tesouro. E esse Deus nos dá novos óculos para enxergar a vida. Novos óculos para você enxergar o seu ano. Talvez a tua vida está emperrada e você está igual ao rei de Israel, colocando a culpa na política. Não, porque você viu só o governante não sei o que, ele fez isso. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nós somos comunidade profética no Brasil. Deus não te chamou para ser de direita. Deus não te chamou para ser de esquerda. Deus te chamou para trazer visão do alto. O que está acontecendo no Brasil não é Lula versus Bolsonaro. Embora você deva votar em quem você acha melhor, em quem você acha menos pior, na verdade, né? Porque está difícil. Mas a palavra de Deus diz em Efésios 6 que existem guerras celestiais. A Bíblia fala de principados e potestades, de exércitos do inimigo, de Satanás, rondando o povo de Deus. Então, quando você olha por essa perspectiva, que é a perspectiva que a Bíblia traz, você vê lá Daniel falando a mesma coisa, do príncipe da Pérsia. A guerra é espiritual. O governo, qual é a relação do cristão com o governo? É defender a fé, seja de direita ou esquerda. Está ferindo a palavra de Deus? Eu vou defender a palavra de Deus, porque Deus me chamou para ser um apologeta. Agora, os políticos são só peões em algo que é maior. E às vezes a tua empresa não está dando certo, as coisas na sua vida estão dando errado, tal, e você está colocando a culpa na política. Tudo bem, tem muita influência, o negócio do Pix e blá, blá, blá. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não é daqui. Deus não te chamou só para ser brasileiro. Você é do reino de Deus, você é comunidade profética, você é igreja, você traz visão do alto, você não é âncora de político, você é âncora de Cristo. Você entendeu? Esse é o aspecto maior do texto. Mas tem os aspectos individuais. Deus, ele não cuida só do dominó no mundo político, mas ele cuida dos indivíduos. Ele foi lá e curou Naamã. Ele foi lá e fez questão de abrir os olhos do servo de Eliseu. Hoje Deus quer abrir os seus olhos, para você enxergar os carros e as carruagens do Espírito de Deus que rondam sobre você e te protegem e cuidam de você. E aí quando você começa a enxergar a vida a partir dessa perspectiva, os problemas mudam de jeito. Eu não li porque não dá tempo, mas você viu que eu pulei um trecho entre o capítulo 5 e o capítulo 6, certo? O trecho que eu pulei vai do versículo 1 até o 8 ali no capítulo 6, a Bíblia conta quando Eliseu fez flutuar um machado. A comunidade dos profetas estavam construindo ali um lugar maior para eles morarem, então o machado de um dos profetas cai dentro do rio, e era um machado emprestado, ele fica triste, então Deus usa Eliseu para levantar o machado do homem, flutuar o machado e devolver o machado dele. Aí você olha esse texto, entre essas duas histórias que eu contei aqui, e fala, o que tem a ver o machado flutuando
com o rei de Israel e com o rei da Síria. O que Deus estava mostrando ali no texto de 2 Reis é que Deus, ele age em todos os aspectos. Ele age no aspecto da nação. Ele estava cuidando de Israel, cuidando da Síria, cuidando do Egito, está cuidando do Brasil. E, ao mesmo tempo, ele cuidava do indivíduo. Ele se preocupa com o machado que caiu dentro do rio. Ele se preocupa com o comandante que era todo poderoso na guerra, mas quando tirava a armadura estava cheia de doenças de pele. O que a Bíblia está dizendo é que quando eu enxergo as coisas da perspectiva profética que Deus deu para a igreja, eu começo a ver os problemas de forma diferente. Enquanto uns estão preocupados com dinheiro, igual Geazi, outros estão preocupados com política, outro está preocupado com o instrumento de trabalho que quebrou, Eliseu vê todos esses problemas como uma oportunidade de ministrar a presença de Deus na vida das pessoas. E que tal se a gente olhasse os nossos problemas assim? Que tal quando furar o pneu do seu carro, ao invés de você xingar a quinta geração do pneu, ei, filho de Jezabel? Isso é xingamento de crente, né? Que tal você ver como uma oportunidade? Ai, pastor, você está falando para o seu alienado, não acontece nada de ruim na nossa vida. Não, acontece muita coisa ruim, mas que tal enxergar as coisas ruins como uma oportunidade? Que tal enxergar esse tempo difícil que o Brasil está vivendo como uma oportunidade? Que tal enxergar o momento que você está vivendo na sua casa, no seu casamento, na sua faculdade, como uma oportunidade? Oportunidade do quê? De manifestar a comunidade da qual você faz parte, a comunidade dos santos, a Assembleia de Deus, a igreja do Deus Altíssimo, a sua identidade como filho escolhido de Deus. É interessante que Eliseu, ele fala ali, aqueles que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com eles. Ele está quase citando Romanos 8,31, que fala que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas nos deu gratuitamente todas as coisas. O que ele vai deixar de dar para nós? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ele estava falando, ei, Deus está com você. Eliseu usa a oração como uma arma. Ele falava, vai lá, no rio e seus olhos vão ser abertos, você vai ser curado. Senhor, abre os olhos do teu servo. Senhor, fere eles de cegueira. Eu vou orar para o meu chefe ficar cego. Não é isso. Depois ele devolveu a visão, pecador miserável. Mas ele usa a oração como uma arma espiritual. O apóstolo Paulo, quando ele fala em Efésios 6, dos principados e potestades, que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é política, a nossa luta não é pelas coisas desse mundo, ele começa a dar armas, ele fala da armadura, ele fala do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada do Espírito, cinturão da verdade, couraça da justiça, sandálias do evangelho da paz. O que ele estava falando? Deus te deu armas para guerrear e aproveitar os tempos difíceis como uma oportunidade de ministrar a glória e o poder de Deus. Por isso a nossa oração hoje vai ser, Senhor, abre os nossos olhos, para que esse ano seja o ano onde não vai haver competição com Deus na minha vida, para que esse ano seja o ano onde eu vou enxergar os problemas e ver como uma oportunidade de ministrar o amor e a graça de Deus. E eu vou encerrar com uma história muito bonita, que em 2021 aconteceu no Ministério de Adolescentes. A gente estava num culto, e estava terminando o culto, e eu estava falando sobre viver uma vida mais profunda com Deus, e aí uma menina do nosso ministério começou a pedir, Deus, eu quero ter uma vida mais profunda com o Senhor. E ela começou a orar, e enquanto estava
acontecendo louvor, estava no final da mensagem, igual agora. Aí ela disse que começou a ouvir vozes, mas não era a voz do povo aqui, mas eram vozes suaves e harmônicas. E ela falou, será que são anjos? E aí na hora que ela disse isso, eu sem saber, porque eu estava pregando, eu fui lá e contei uma história, que eu vou contar agora, onde a mãe de um irmão aqui da igreja foi missionária durante toda a sua vida e foi morar numa chácara. E ela tinha um vizinho que mexia com ocultismo e essas coisas. E aí ela contou que um dia ele chegou para ela, porque tinha vários problemas, ela entendia aquilo como batalha espiritual. Você, teu vizinho faz barulho, você já xinga ele no grupo do condomínio, né? Mas ela entendeu que era batalha espiritual. Eu não estou falando que tudo é batalha espiritual. Eu chutei a quina do sofá, batalha espiritual. Não é isso, tá? Mas tem coisas que você acha que é normal, que é batalha espiritual, e ela entendeu. E aí um dia aquele homem chega para ela e fala assim, escuta, esse barulho de harpa de noite está chato, hein? Ela falou, mas eu não toco harpa. Ela entendeu, esse homem está ouvindo os anjos de Deus. Mas aí ela pensou, será que não é coisa da minha cabeça? Passou um tempo, veio outra vizinha, musicista. Falei certo agora, né, Pedro? Cadê o Pedro? Sumiu, mas eu falei certo agora. No culto das 5 eu falei musicista errado. Aí, ela era musicista, ela chegou para essa mulher e falou, você toca harpa tão bem. De noite é tão lindo você tocando harpa. E ela entendeu, os anjos de Deus estão ao redor da minha casa, porque eu sou filha de Deus. E aí na hora que a menina teve a visão, ouviu os anjos no culto, eu contei essa história na hora que ela estava ouvindo. Aí ela entendeu, os anjos de Deus estavam neste lugar. Hoje, em nome de Jesus, Deus quer abrir os seus olhos. Abre os seus olhos. Essa visão azeda que você está tendo sobre as pessoas, sobre a sua família, sobre a igreja, não é o espírito profético de Eliseu. Pede hoje unção dobrada para esse ano. Pede presença de Deus de maneira palpável na sua vida. Isso é uma vida que vale a pena. E aí no final, você não vai chegar para Deus com uma coleção de conchas. Amém? Fica de pé onde você está. Nós vamos fazer 2 convites. Eu peço para você que é visitante, não vá embora, que o segundo é para você, viu, meu filho? Mas o primeiro é para você que já é daqui de casa ou já é de outra igreja. E hoje Deus te lembrou a tua identidade, filho de Deus. Os teus problemas, oportunidade para a graça de Deus se manifestar. A tua missão, pregar o evangelho a toda criatura, essa é a sua missão. A missão e visão e valores da tua empresa é coleção de conchas. É legal ter umas conchas em casa, mas não leve isso para Deus. Não leve isso para o túmulo com você. Por isso nós vamos cantar, adorar o Senhor. E durante essa canção, se o Senhor falou com você, você quer que os seus olhos sejam abertos, você quer amar a Deus acima de todas as coisas, você quer se entregar completamente ao Senhor, eu quero pedir para, enquanto nós cantarmos essa música, você vir aqui na frente em sinal de rendição ao Senhor. Você vir se apresentar diante do altar de Deus e falar: Deus, eu não quero mais que haja competição entre o Senhor e outras coisas. Eu não quero mais amar este mundo. Eu quero o Espírito de Deus e não o Espírito de Gease. Se Deus tocou o teu coração, venha, não tenha vergonha. Venha, venha. Se Deus falou com você, venha. Se Deus tocou o teu coração, você quer os teus olhos espirituais abertos, venha, venha, venha. Senhor, nós estamos aqui como igreja, pedindo, abre os nossos olhos, Jesus.
Deus nos perdoa quando nós amamos mais as coisas acrescentadas do que o reino de Deus. Senhor, nos perdoa quando nós estamos cegos espiritualmente e só enxergamos as coisas desse mundo, a política, o dinheiro, os problemas, e começamos a maldizer e começamos a agir de uma maneira que o Senhor não nos chamou para agir. O Senhor nos chamou, Deus, para amarmos o Senhor acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, que essa missão esteja encarnada em nós, que o Seu Espírito esteja encarnado em nós, que não haja competição entre o Senhor e as coisas de Deus e as coisas deste mundo. Deus, nós renunciamos agora às nossas carroças, nós renunciamos agora às nossas parelhas de bois, nós renunciamos agora tudo aquilo que representa o que nos afasta de Ti, Deus. Deus, se for para pegar numa parelha de bois, se for para ser empresário, se for para ser Uber, se for para ser balconista, se for para ser médico, qualquer coisa, que a nossa missão principal seja manifestar a voz profética de Deus sobre a terra, e que as pessoas possam ouvir o doce som da Sua voz, que quando nós falarmos seja o Senhor falando e não nós, que quando nós falarmos sobre política seja a Sua visão e não a nossa, que quando nós falarmos sobre dinheiro seja a Sua visão e não a nossa, que quando nós estivermos na faculdade seja a Sua visão e não a nossa. Deus, vem sobre as nossas casas, Deus, vem sobre os nossos problemas, que nós possamos enxergar os exércitos do inimigo, mas principalmente enxergar os exércitos celestiais que estão conosco, o Deus que está conosco, o Deus que faz o cego e tira a cegueira, o Deus que derruba e levanta, o primeiro e o último, nos dá a visão do Senhor, nos ajuda a amar mais o Senhor do que a nós mesmos, nos ajuda, Deus, a viver a cruz, nos ajuda, Deus, a ter uma vida abnegada, nos ajuda, Senhor, a dar glória e status ao Senhor, a fazer o Seu nome conhecido, Deus. Abre os nossos olhos, para que nós possamos ser a comunidade de profetas que o Senhor nos chamou para ser, Deus. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus bem alto, seja exaltado, toda honra e toda glória, aleluia, seja até a Ele. Fica de pé onde você está, não volta para o lugar ainda. Tem o segundo convite que eu falei para você que é visitante. Hoje Deus quer abrir os seus olhos. Vou pedir o povo que está aqui na frente, fica aqui, se você voltar vai atrapalhar. Fica aí, não tem problema, eu sei que você não está aceitando Jesus, tá bom? Mas eu quero falar com você que veio aqui pela primeira vez, ou vem aqui há algum tempo. Talvez você não tenha entendido tanto as coisas que eu falei, que você tem muita coisa bíblica. Deixa eu te falar uma coisa, você não veio aqui por acaso. Deus quer abrir os seus olhos espirituais. Você não veio aqui porque o seu amigo te chamou, Deus preparou esse momento. Talvez você veio aqui hoje porque você olhou e falou, quem sabe na igreja Deus não resolve minha vida, ou eu vou ver o que é essa igreja gigante dos vitrais. Eu não sei o que te trouxe aqui, nas suas intenções ou as pessoas que te trouxeram, mas eu tenho certeza de uma coisa, se você veio para cá, foi porque Deus trouxe você, e não importa se você sentou lá na última fileira da galeria, achando que ninguém ia ver você, Deus está vendo você. Ele preparou esse momento, por quê? Porque a Bíblia diz que nós estamos cegos espiritualmente, nós não temos comunhão com Deus por causa do pecado. E essa é uma coisa que Deus chamou a igreja para pregar sobre pecado. Por quê? Porque a igreja quer ditar as regras da sua vida? Não. Para mim, como pastor, seria bem mais fácil falar, faz o que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser, e tá de boa. Mas Deus criou o mundo. As leis que existem da física foi Ele que criou. Se você for numa tribo indígena, lá também vão ter leis morais.
Eles podem nunca ter ouvido falar de Jesus, mas eles vão ter certo e errado lá. Foi Deus que colocou isso na gente. E a nossa moral cega nos afastou de Deus. Porque justamente você é motivado, e eu também, a viver do jeito que você quer, fazer o que você quiser, com quem você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Só que a Bíblia não chama isso de liberdade, a Bíblia chama isso de escravidão. Liberdade é você poder olhar para as coisas boas e ruins e poder escolher as boas e não ser dominado pelas ruins. Agora tem gente aqui que é escrava dos próprios desejos. O que é pecado na Bíblia? É quando Deus, que sabe tudo sobre a sua vida e que quer o melhor para você, diz faça assim e você faz ao contrário. A Bíblia chama isso de pecado. É você olhar para aquele que criou o mundo e que sabe o que é melhor para você e falar, eu sei o que é melhor para mim. E aí você vira as costas para Deus. Isso é pecado. E quando nós pecamos, nós nos desconectamos de Deus e vivemos essa cegueira espiritual. E talvez você veio aqui para a igreja porque você falou, deixa eu tirar a zica, a urucubaca no início do ano. Deixa eu falar uma coisa, você não veio aqui tirar a zica, você não veio começar o teu ano bem. Você veio conhecer aquele que vai abrir os seus olhos para uma vida nova. Ele quer transformar a sua vida. Você não veio aqui por acaso. E a Bíblia tem uma resposta maravilhosa para o pecado, que se chama Jesus. O meu e o seu pecado nos trouxe morte, nos trouxe afastamento de Deus. O mundo não está um caos apenas por causa de política. O mundo está um caos por causa do pecado. Mas Jesus trouxe uma resposta. Ele morreu e sofreu a nossa morte. A morte que eu e você merecíamos ter, porque nós que nos desligamos da fonte da vida, que é Deus, Ele sofreu no nosso lugar e falou, se você crer em mim, eu vou limpar a sua ficha, eu vou apagar os seus pecados. E mais, eu ressuscitei. No terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele não está pendurado numa cruz. Em nenhum lugar dessa igreja você vai ver uma cruz com um Cristo pendurado, porque Jesus não está mais lá. Jesus está vivo. No terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele falou, aqueles que crerem em mim vão ter os seus pecados limpos na cruz e vão ter uma vida nova se crerem que eu ressuscitei. Eu sou uma dessas pessoas. Eu ressuscitei com Cristo. Eu sou uma nova pessoa. Eu tinha outra vida antes. Eu vim de uma família muçulmana, não queria nada com Jesus. Na adolescência virei um doido da Gaviões da Fiel. Eu era vida louca. Mas um dia Jesus me encontrou e Ele me deu uma vida nova. E tem pessoas aqui hoje que precisam nascer de novo, ter os olhos abertos. Por isso, se você é uma dessas pessoas, se teu coração está queimando enquanto eu estou falando, você está falando, pô, o que esse pastor está falando é para mim, não sou eu, é Deus. Deus está falando com você. E se hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, nós queremos orar por você, para que os seus olhos espirituais sejam abertos, mas mais do que isso, para que você ressuscite para uma vida nova com Jesus. Por isso, se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você levante a sua mão bem alto, eu quero orar por você. Amém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Se você quer entregar a vida para Jesus, levanta a mão, não tenha vergonha. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você pode aplaudir a Jesus, aleluia. Exaltado seja o nome de Jesus. Ele faz todas as coisas novas. Tem mais gente aqui. Tem gente que está com vergonha. Se você não aceitar Jesus na igreja, meu irmão, não é com os vida louca que você vai andar, que você estava se preparando para ir no bar depois do culto, que você vai aceitar Jesus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, ergue sua mão bem alto, eu quero orar por você. Ergue sua mão bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, glória a Deus. Nós vamos fazer o seguinte, se você erguer a mão, eu vou te pedir um passo de coragem. Eu vou pedir para você vir aqui na frente, bem pertinho de mim. Eu vi gente lá no fundo, desce as escadas, a gente espera você. Venha. Se tiver com vergonha, chama um amigo do lado. Hoje Jesus quer te dar uma vida nova. Tinha gente que já estava aqui na frente. Vem pertinho aqui, venha. Venha, venha. Nós vamos te esperar.
Se você não levantou a mão, mas quer entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente, nós queremos orar junto com você. O pessoal da integração pode vir aqui. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus? Quanta gente, aleluia. Hoje é noite de salvação. Aleluia, menos de nós. Aleluia. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Você que veio aqui na frente ou está vindo ainda, eu vou te dar mais uma chance, seu miserável. Vem logo, tá? Que Jesus quer você. Ó, se você veio aqui na frente, antes do povo falar com você, o pessoal da integração ainda não fala com eles, por favor, tá bom? Presta atenção aqui, ó. Isso aqui não é uma oração mágica que você vai fazer e vai falar, pô, eu saí lá, o pastor fez uma oração, tá, agora meu pix, ó. Não é isso, tá? Você está iniciando uma caminhada agora. É discipulado, é se tornar discípulo de Jesus. Você vai chegar em casa, tua família vai ser a mesma, tua conta vai estar a mesma. Se tiver maior, compartilha aí, tá? Mas ó, vai estar tudo a mesma coisa. A diferença é o seguinte: o Espírito Santo de Deus vai entrar dentro de você e te tornar uma nova pessoa. E para isso, você vai orar pedindo para Deus entrar dentro de você. Você vai se arrepender dos seus pecados. E a terceira coisa, eu chamei esse povo aqui, não foi à toa. Você precisa de gente de Deus. Os malucos que você está andando vão levar você para o inferno junto com eles. Você precisa conhecer crente. Você precisa mudar de vida. Conhecer gente nova. É por isso que eles estão aqui. Eles vão pegar teu nome, teu telefone, vão te mandar mensagem e te convidar para fazer parte aqui da nossa igreja, tá bom? Beleza? Não tem letras menores. É isso que você veio fazer aqui. Então você vai repetir uma oração comigo e depois você repetir essa oração, esse povo vai falar com você. E se ninguém chegar até você, tem o QR Code ali na frente, aponta para lá e você vai dar os seus dados para a igreja entrar em contato com você. Você que é crente, estende a mão para cá, vamos orar por esse povo. E você que veio aqui, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo porque eu virei as costas para o Senhor. Mas hoje, eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar, para limpar os meus pecados, e ressuscitou, para me dar uma vida nova, aqui na terra e no céu. Eu abro meu coração para que o Teu Espírito entre dentro de mim, e eu me torne uma nova pessoa a partir de hoje. Eu quero ser Teu amigo. E me apresenta os seus amigos, Jesus. É assim que eu oro no Teu nome. Amém e amém. Você pode aplaudir esse povo bonito, coisa linda. Que Deus abençoe a sua vida. O pessoal da integração pode ir até eles. Não vai embora sem falar com alguém aqui de colete. Ou aponta ali para o QR Code, tá bom?